processo de escaneamento 3D já te mostrou que pode ser muito útil para conseguir trazer algo do mundo físico para o mundo virtual. Só que você sabia que nós podemos utilizar outras ferramentas para fazer engenharia reversa de algo que não seja tão complexo? Por que não utilizar uma trena? Algo que tem uma escala? Você já imaginou que pode fazer engenharia reversa sem esse tipo de ferramenta? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Júnior e vim trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre engenharia reversa e como que nós podemos trabalhar com ou sem a ferramenta de escaneamento 3D. Nesse vídeo de hoje eu vou estar exemplificando bem rapidamente como que funciona a tecnologia de um scanner rústico, onde nós utilizamos laser e câmera, e também como dimensionar um objeto geométrico para poder fazer a engenharia reversa desse item, utilizando apenas ferramentas básicas como trena, escala, um paquímetro. E a ideia do vídeo é mostrar que nem sempre nós precisamos de um scanner 3D para poder fazer a engenharia reversa de um item. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que é feita a digitalização de um objeto complexo, onde eu não consigo utilizar outras ferramentas como uma escala, uma trena, um paquímetro para dimensionar isso e conseguir fazer um design reverso ou utilizar como design base. Nesse processo eu estou utilizando uma câmera e estou utilizando um laser em formato de linha. Nós temos um pouco de dificuldade para escanear alguns tipos de objetos, como peças escuras, peças onde eu tenho partes translúcidas. Eu vou estar explicando isso nos próximos vídeos, mas a ideia é demonstrar para vocês num objeto, num caso perfeito. Então eu tenho aí um objeto branco e fosco, tá? Com tudo isso nós conseguimos trazer do mundo físico para o mundo digital. E nós temos que fazer todo o alinhamento dessas fotografias para conseguir materializar esse objeto, né? Então todo esse passo a passo de escaneamento até o tratamento de malha, nesse objeto, que é um objeto de aproximadamente 15 centímetros, eu demorei cerca de 1 hora entre escaneamento e tratamento de malha, tá? Então tem que tratar a malha, eu tenho que limpar a sujeira da malha, para conseguir fazer um alinhamento mais perfeito possível de fotografia por fotografia, tá? Lembrando que esse é um scanner rústico. Eu não tenho detalhamento, eu não tenho precisão dimensional elevada. Então eu vou conseguir sim passar algo do mundo físico para o mundo digital, só que eu não vou ter detalhamento. Para isso temos outros modelos de scanner que podem ser construídos, e eu vou estar mostrando isso em alguns próximos vídeos, para quem quiser entender um pouco mais o conceito e aprender. Mas basicamente é isso, nós temos a malha inteira completa e conseguimos gerar em cima disso uma malha final que pode ser utilizada para design, tá? Nesse caso, é um caso onde vai ser utilizado para impressão 3D, então eu posso ter algo um pouco mais rústico, eu posso modificar esse design, eu posso fazer essa peça menor, posso fazer essa peça maior, enfim, é esse o conceito que eu quero trazer para vocês, de como que funciona um escaneamento baseado no scanner mais rústico que você pode construir na sua casa. Nós temos diversas oportunidades com esse tipo de equipamento, seja para escaneamento de bonecos, escaneamento de controle remoto, controle de videogame, algumas peças para carro, peças de acabamento que você eventualmente perdeu ou que não se fabrica mais. E tudo isso pode ser feito com esse tipo de scanner. As possibilidades são infinitas, mesmo com um scanner de tão baixa precisão. E nós conseguimos
uma qualidade muito boa, muito similar com o produto físico, né? Enfim. Bom, e agora, como eu falei para vocês, vou estar demonstrando como que nós podemos fazer também a engenharia reversa de um objeto utilizando apenas uma escala. Nesse caso aqui, o mais simples possível, eu vou estar replicando um adaptador de tomada, utilizando somente uma trena. Então, nós começamos fazendo o esboço, como vocês conseguem ver no canto inferior esquerdo. Fazendo todo o esboço do projeto, nós conseguimos ter uma base para passar isso através de um software de modelagem 3D, que é o que está acontecendo no fundo da tela, já o projeto correndo, toda a estrutura é feita em blocos, fatiando ou usando linhas de sketch, utilizando ferramentas para que nós consigamos trazer esse objeto que eu tenho na mão, fazer ele funcionar no software e trabalhar ele para um possível reajuste de design ou para que eu possa imprimir ele ou estudar as propriedades dele. Então, dessa forma, nós temos mais fielmente um produto digitalizado sem utilizar o scanner 3D. Então, dessa forma que funciona, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o final. Se inscrevam e nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais de conteúdo sobre os softwares 3D que eu estou utilizando e também como tratar esse material, ok? Muito obrigado, eu sou o Júnior da Reverse 3D.